eu quero acentuar quais são os extremos que nós devemos evitar ao estudar profecias bíblicas. Tá bem? Qual o primeiro extremo que eu devo evitar? O extremo do sensacionalismo. Você já ouviu falar nessa fábula de Esopo, o menino e o lobo, que depois alguns até confundiram, eu mesmo já fiz essa confusão com a história de Pedro e o lobo, embora a história Pedro e o lobo é outra história, essa que o menino e o lobo é parecida com Pedro e o lobo, mas essa aqui é uma fábula mais antiga, uma fábula de Esopo, da época grega, e ela contava de um menino que todos os dias ele gostava de ficar na montanha, cuidando das ovelhas dele, e um dia, para brincar com as pessoas que moravam na vila, logo abaixo da montanha, o menino gritou assim: "Vem o lobo! Vem o lobo!" E todo mundo saiu correndo, desesperado, procurando cadê o lobo, cadê o lobo, cadê o lobo? E daqui a pouco o menino ria lá em cima de uma pedra, porque não tinha lobo nenhum, ele só estava brincando, pregando uma peça. Depois de algum tempo, o menino de novo, será que eles vão cair novamente? E ele arriscou: veja o lobo! E todo mundo saiu correndo, e ele dá aquela risada e o pessoal sai chateado, xingando. Menino, não brinque com isso. E a história de Esopo conta que ele brinca algumas vezes com essa questão, vem aí o lobo. Até que, assim termina a fábula, um belo dia o lobo veio de verdade. E o lobo começou a atacar as ovelhas do rebanho desse menino e começou a correr atrás do menino. E ele, desesperado, gritava: "Socorro, socorro! Vem aí o lobo, vem aí o lobo!" Porém, todos na vila, na aldeia, continuavam seus afazeres calmamente, pensando: mais uma brincadeira sem graça daquele menino. E a história termina de maneira trágica, você pode imaginar como. Então, essa era uma maneira que os antigos tinham, desde a época grega, de ensinar para as crianças o perigo de mentir com coisa séria. Ou, usando uma palavra atual, sensacionalismo. Todas as vezes que nós começamos a dar sensacionalismo demais, qualquer novo presidente que surge nos Estados Unidos, qualquer novo papa, qualquer novo líder mundial, qualquer novo político, agora o anticristo vai ter, isso cria em muitas pessoas a sensação de olha aí o lobo, olha aí o lobo. E o dia que isso for de verdade, ninguém mais vai acreditar. Então, cristãos que são apegados a sensacionalismo fazem, perdoe-me a sinceridade, um grande desserviço à causa do evangelho. E eu fico muito triste quando eu vejo diferentes sites, sem querer ser melhor do que ninguém, de intérpretes da Bíblia, que sempre é clickbait, é sensacionalismo, é agora, vai sair, e a pessoa mostra e tudo mais. Não é bom, não é assim que a coisa deve ser, tá certo? Então, ao analisar acontecimentos, como que nós vamos analisar hoje à luz da profecia, vamos evitar sensacionalismos. Ficou bem claro isso? Ok. Agora, lembra que eu falei de extremos. E não se resolve um extremo criando outro. Você não vai curar uma pessoa de hipotermia colocando dentro em meio do deserto do Saara. Você vai só trocar um extremo por outro, correto? Você vai trocar um frio absurdo por um calor também que mata. Então, se num extremo você tem esse apavoramento do sensacionalismo, anunciando coisas que não acontecem, ou marcando uma certa data, ainda que indireta para a volta de Jesus, nossa, esse aqui é o último Papa. Bom, o Papa tem tantos anos, ele vai viver numa... Então Jesus volta desde 10 anos. Cuidado com isso. Se tem esse extremo para um lado que deve ser evitado, tem um outro extremo, por outro lado, que é o extremo do comodismo. De nada é nunca nada. Você conhece a história do cavalo de Troia? Por isso que eu falei que ia contar um mito e uma fábula. O mito do cavalo de Troia ilustra esse outro extremo do qual eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês conhecem a história do cavalo de Troia, que era um cavalo bonito que os troianos, que os gregos deixaram na porta da cidade de Troia, um cavalo de madeira, e os cidadãos inadvertidos da cidade abriram os portões para receber o presente grego, puseram o cavalo de Troia lá dentro, e naquela noite dançaram, festejaram, beberam, quando estavam bem alegres com o vinho, dentro daquele cavalo que era oco, havia vários soldados inimigos que entraram e mataram todos na cidade. A história de Troia mostra que os cidadãos da cidade foram várias vezes advertidos com seriedade por pessoas que sabiam do perigo dos gregos.
Laoconte, por exemplo, dizia: desconfio dos gregos, principalmente dos presentes que eles trazem. Isso antes do cavalo aparecer. Cassandra era uma mulher dita profetisa da época, e ela várias vezes mostrou através de oráculos que os gregos viriam atacar a cidade. Mas você vê que o povo ficou acomodado. Então é um comodismo somado a uma arrogância que não permite ver sinais concretos quando eles aparecem. Então, se por um extremo você tem pessoas sensacionalistas que ficam vendo cumprimento profético em tudo, ele fica analisando a Bíblia sempre com o jornal na mão e a Bíblia no outro, é um teólogo de almanaque, sabe? É a Bíblia aqui e o jornal ali. Tem esse extremo, mas tem aquele outro extremo de pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo. Vamos para a Bíblia Sagrada. Jesus deixou bem claro duas passagens bíblicas que eu vou colocar na tela aqui, que ilustram como devemos evitar esses dois extremos. Errei aqui, pronto, voltando. A primeira é a passagem que está em Mateus capítulo 24, verso 5, e agora Mateus capítulo 24, verso 6. Mateus capítulo 24, verso 5, quando Jesus fala dos acontecimentos últimos, ele diz: Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essa passagem de Jesus, ela é uma advertência contra os sensacionalistas. Pessoas que tudo que acontece é uma guerra, e agora é o fim. É um terremoto, e agora é o fim. Você viu um terremoto? Há um maremoto que aconteceu, agora é o fim. Há um tsunami, agora é o fim. Jesus falou, calma. Essas coisas são o princípio das dores. Não é o fim ainda. Cuidado. Vede que ninguém vos engane. Agora, para advertir do extremo do comodismo, nós lemos do que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, onde Pedro fala de pessoas que viriam nos últimos tempos dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, verso 4. Ou seja, essa passagem de Pedro, ela reflete o sentimento de muitas pessoas hoje. Ah, guerra sempre teve, terremoto sempre teve, acordo de paz sempre teve, e de fato sempre teve. No Museu de Istambul tem um tratado de um armistício de Ramsés II, datado do século 13 a.C. Se você for também ao Museu Britânico, você tem ali um cilindro de Ciro, que também era um tratado de paz da época da Pérsia, do sexto século antes de Cristo. Guerra também tem desde a época de Abraão, violência também. Mas cuidado para não cair no extremo de, não é nada, meu senhor tarde vem, como diz o mau servo da parábola de Jesus.